Antes de falar sobre o assunto principal, eu preciso contar uma pequena história pessoal da minha vida que me fez olhar algumas coisas de maneira diferente. Há 2 anos exatamente, eu estava começando minha faculdade de design de animação, que era paga pelos meus pais. Só que eu não queria apenas depender deles para tudo, então eu decidi me candidatar para algumas vagas de emprego e eu consegui passar em uma. Eu não direi o nome da empresa ou de que ramo ela é. Talvez um dia eu reconte essa história com mais detalhes, mas a única coisa que eu vou dizer é que era uma empresa que pagava apenas o salário mínimo e descontava o máximo que conseguia dos seus funcionários. Mas tudo bem, mesmo com um salário baixo, eu ainda conseguiria pagar minha faculdade e ter um dinheiro para mim mesmo. Mas o que eu não esperava seria que os outros funcionários fossem muito cruéis, se eu posso dizer. Não apenas eu tinha que fazer mais do que muitas outras pessoas, às vezes alguns dos funcionários que estavam acima de mim podiam parar no período e comer ou beber água, e isso não era visto como um problema. Mas quando eu tentava fazer a mesma coisa que eles, simplesmente eu estava errado e tinha que voltar para o trabalho ou levar xingamento pelo que eu estava fazendo. Especialmente da instrutora do local, que fazia muito bullying comigo. Eu era obrigado a comer entre as 9 ou 10 horas da manhã, enquanto todos os outros funcionários comiam ao meio-dia. Eu tentava falar sobre isso, mas a explicação que davam é que eles tinham seu próprio grupinho de amigos e que eu estava me metendo muito nas coisas. Sim, eles estavam justificando criarem uma panelinha e me separarem do resto da equipe. Como se as coisas não pudessem piorar, ainda tinha alguns fatores da minha vida pessoal que tornavam esse emprego ruim. Para quem não sabe, eu sou portador de 3 síndromes: depressão, ansiedade generalizada e síndrome de Asperger. Então muitas vezes eu chegava esgotado em casa, apenas ansioso demais com o que podia acontecer no próximo dia e não querendo voltar para o trabalho. E foi em um desses dias que, enquanto eu estava simplesmente para baixo, eu decidi ver alguma coisa no YouTube e decidi assistir um vídeo do Sideline Sounds. Eu já era inscrito nesse canal no YouTube, mas não tinha visto tantos áudios. Até que decidi ver um do Bookshop Skunk, mais especificamente o primeiro áudio. E simplesmente eu comecei a me sentir melhor. Pode parecer estranho, mas simplesmente ouvir outra pessoa como se estivesse conversando com você em uma mini história cômica e fofa me deixou melhor. Era como se alguém estivesse se importando comigo e quisesse o meu bem, diferente das pessoas que estavam no meu trabalho. Mas eu acabaria saindo desse trabalho ruim, mas não da maneira que eu gostaria. Enquanto eu estava trabalhando um dia, eu acabei ficando tão ansioso que meu coração começou a bater rápido. E eu passei muito mal. Tão mal que eu acabei deitando em uma parte longe da cozinha, apenas porque eu estava sentindo muita dor. Mas mesmo assim, me fizeram continuar trabalhando e trabalhando, até mesmo me fazendo fazer hora extra forçada, mas depois saí e fui para casa. E tomei um dos meus remédios, achando que talvez fosse um efeito temporário da ansiedade e que eu voltasse a ficar bem no dia seguinte. No entanto, mesmo depois de tomar o remédio, o efeito não parou depois de algumas horas. Eu fui dormir mesmo sentindo a dor, e no dia seguinte, quando acordei, eu ainda estava com a mesma dor no peito, e eu tive que ir para o hospital. Lá uma médica me atendeu. Eu contei o que estava acontecendo, e ela disse que aquilo era provavelmente de todo o estresse que estava acumulando. E a dor no peito só acabou quando eu tomei um remédio tarja preta, o que deixou meus pais muito preocupados. E todos concordamos em eu pedir demissão daquele emprego. Nesse momento, eu senti um pouco de felicidade, mas ao mesmo tempo estava triste por não ter mais um emprego. Era como se uma coisa boa tivesse acontecido, mas mesmo assim a minha depressão quisesse me colocar para baixo e fazer com que eu me sentisse mal por ter perdido algo. Eu passei muito mal e ficava na cama na maior parte dos dias. Até que eu me lembrei do canal do Sideline Sounds e decidi ver mais um pouco. Mais especificamente, decidi ver as sequências dos áudios do Bookshop Skunk e eu estava começando a me sentir feliz de novo, pelos mesmos motivos de quando tinha visto pela primeira vez. E, com o tempo, eu comecei a gostar mais das aventuras que eu e ele estávamos indo. É algo que pessoas que gostam de áudio história sempre contam e eu estava esperando
experimentando pela primeira vez. Algo que gosto até hoje é que as histórias dos personagens começam com algo bem simples e vão ficando um pouco mais complexas com o tempo. No primeiro áudio, nós conhecemos o Bookshop Skunk e em alguns áudios futuros, nós vamos com ele para a França. É muito divertido e relaxante. E depois de ver todos os áudios dele, eu comecei a ver todos os personagens e senti algo muito parecido com eles. Alguns eram mais engraçados, outros tinham histórias de fundo muito interessantes, e alguns me ajudavam ainda mais a me sentir melhor quando eu estava ansioso ou depressivo. E eu sei que algumas pessoas podem não gostar desse tipo de áudio, porque o protagonista, que é para ser quem está ouvindo, não fala. Mas isso não me é um problema. Protagonistas silenciosos que concordam com outras pessoas sempre existiram em histórias, então eu não sei por que seria um problema aqui. E eu acho que isso é tudo que eu tenho para falar. Sim, esse vídeo pode não ter sido uma análise tão boa, eu admito, mas eu queria contar porque pessoalmente os áudios do Cloud me afetaram na minha vida e me ajudaram em tempos difíceis. E eu tenho uma mensagem especial para o Cloud, caso eu esteja assistindo esse vídeo, você mudou minha vida. Eu não sei se eu estaria aqui se não fosse pelas suas histórias e pela esperança e felicidade que elas me trouxeram. Eu espero que você continue sempre fazendo seus áudios, cara. Você é demais e obrigado por tudo que me ajudou.